Bem-vindo ao Clube dos 545. Que bom estar aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar de Êxodo 25. Isso mesmo, estamos desenvolvendo o livro de Êxodo nesse período e queremos entender tudo que o Senhor tem ali de princípios e de lições para as nossas vidas. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, eu peço que se inscreva e me siga aqui também no perfil. No meu canal no YouTube, você pode procurar tanto por Liderança Relacional como Maia_Mateus com TH. O tema de hoje é um mini Éden, um pequeno Éden, mesmo nome que o Senhor deu para o jardim, quando ali ele criou aquele paraíso e colocou Adão e Eva. Vamos ler um texto-chave, que é Êxodo 25, verso 8. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, se não, preste atenção aqui e vamos ler juntos. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus sempre foi estar com o homem. Ele o criou à sua imagem com um propósito maior de viver um relacionamento com ele. Ele não o criou como um robô, mas lhe deu o livre-arbítrio para que desse modo ele pudesse conhecer o seu Criador e decidir amá-lo. Vamos lembrar que lá no início foi assim, e o homem acabou, pela sua desobediência, perdendo o contato com Deus. E agora Deus escolhe um homem, Abraão, por meio desse homem essa nação cresce até chegar em Moisés. E aqui o Senhor diz que aquele povo é um povo especial e ele quer habitar no meio deles, e por isso eles deveriam fazer um tabernáculo. Sabe, lá no início o Senhor tinha dado uma casa perfeita, o Jardim do Éden. Ali o Senhor se revelava a cada dia, na viração do dia, ou seja, no finalzinho do dia, no entardecer, vindo ao encontro do homem para alimentar a sua alma de eternidade com o seu próprio ser. Ali Deus colocou a árvore da vida para que o homem pudesse viver para sempre. Contudo, o homem desobedeceu e foi expulso do primeiro paraíso. Deus novamente escolhe um homem, Moisés, e mostra para ele o desenho de tudo como deve ser, aquele lugar onde ele deseja habitar, o tabernáculo. E tudo é feito segundo o modelo celestial, conforme diz lá Hebreus 8:5, com aqueles materiais trazidos do Egito. Estão lembrados que quando eles estavam saindo do Egito, eles pediram as coisas preciosas para os egípcios e eles entregaram tudo: ouro, prata, bronze, tecidos, linhos finos, azeite, óleos e também pedras preciosas. Tudo foi usado para fazer o tabernáculo conforme aquilo que Deus tinha orientado. Hoje também Deus deseja habitar conosco, mas tudo precisa ser feito de acordo com o modelo que Ele desenhou. Uns querem ir até Deus usando o seu próprio jeito, o seu modelo de vida, o seu modelo de Cristo, o seu modelo de Evangelho, e nós não podemos criar um Deus para nós. Nós precisamos entender Deus da maneira que Ele é. E Deus, da maneira que Ele é, se revelou através da palavra. Revelou-se através da história. O tabernáculo que foi erguido no deserto, e tudo nele também aponta para Jesus, para o Evangelho e para a obra redentora da cruz. Jesus é o modelo perfeito de Deus. Jesus veio para poder completar todo o plano de Deus, mas também para ser aquele ser humano exemplo, para dizer para nós que nós também temos condições de viver uma vida sem pecado diante de Deus. O tabernáculo é um mini Éden, um lugar de habitação de Deus. A gente pode encontrar vários paralelos que remetem a essa ideia, a ideia de ser um pequeno Éden. A entrada virada para o leste, ele foi colocado no oriente, e também a entrada do tabernáculo era virada para o leste, guardada por querubins. Estão lembrados que quando Adão e Eva foram expulsos, querubins foram colocados ali na porta. O ouro, havia ouro no tabernáculo, e aquela região aonde estava o Jardim do Éden era uma região rica de ouro, a árvore da vida, que nos faz lembrar o candelabro que Deus pediu para construir ali, que ficava no santo lugar. Candelabro, ou a menorá, ela tinha um desenho de uma árvore, e aquela árvore ele tinha 7 hastes principais e 3
pares de hastes, né, que se interligavam de um lado e do outro, sabe, parecendo uma árvore. Cada uma simboliza um Espírito de Deus. Também a árvore do conhecimento que havia ali no Jardim do Éden, mas a lei que o Senhor entregou para Moisés. Contudo, hoje, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. No tempo da sua dispensação, ele enviou o Espírito Santo que habita na vida daqueles que entregaram o seu coração totalmente para Jesus, que receberam ele como o único Senhor da sua vida. Deus também quer se revelar a nós da sua maneira hoje, assim como ele revelou a Moisés ali no tabernáculo, se encontrando a cada dia com Moisés. E ele também quer ter um encontro contigo diário. Sabe, o centro da nossa vida não pode ser mais os nossos desejos. O centro da nossa vida tem que girar em torno do Espírito Santo que habita dentro de nós. Sabe, juntamente com a palavra. E assim teremos o equilíbrio necessário. E assim entenderemos a verdade do Senhor e receberemos poder que mudará as nossas ações. Se a gente reparar ali no tabernáculo, quanto mais próximo do centro, do interior do tabernáculo, mais preciosos eram os materiais. Sabe, o tabernáculo e os seus móveis ali dentro eram feitos de ouro. As bases, as argolas eram de prata. E os itens no átrio, ou seja, né, havia uma tenda, né, que era como se fosse um muro por fora, depois o átrio e depois havia ali uma cobertura que cobria o santo lugar e o santo dos santos. Fora dessa cobertura, né, depois que você entrava por aquelas tendas, por aquelas cortinas, havia o átrio. E ali as coisas eram feitas de bronze. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais nós precisamos entregar e nos santificar. Sabe, cada parte do tabernáculo simboliza uma atitude nossa perante Deus. A Arca da Aliança era onde Deus falava com Moisés. O véu se rasgou hoje e nós podemos falar com Deus. Jesus rasgou o véu. Quando ele morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo. Hoje nós somos purificados pelo sangue de Jesus e podemos ter acesso ao Pai, entrar com confiança na sala do trono. Na mesa da propiciação eram colocados 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Em Cristo nós somos um só povo. O nosso alimento vem dele, pois ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, é ele que nos une, é ele que nos faz viver sem conflitos, perdoando uns aos outros. O candelabro iluminava o santo lugar continuamente, sabe, por meio do azeite que ali era colocado e precisava ser derramado nele a cada dia. O azeite que ilumina as nossas vidas é a presença do Espírito Santo. Se formos cheios dele a cada dia, nós sim vamos iluminar os lugares aonde estivermos, vamos iluminar as pessoas que nos cercarem. Hoje há um paraíso aguardando por nós. Sabe, nós só podemos viver este paraíso se permanecermos neste altar de adoração, de forma sincera, entendendo os caminhos que Deus tem preparado para nós. Moisés pediu isso em Êxodo 33, Senhor, me ensina os teus caminhos. E não era um caminho físico, mas era a forma do Senhor trabalhar. Quando olhamos para Cristo, nós entendemos os caminhos de Deus. Sabe, quando deixamos Ele nos tocar e Ele nos guiar, nós podemos então viver os caminhos de Deus. Que você hoje possa viver esse mini Éden, que é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida guiada pelo Senhor, uma vida direcionada por Ele. Amém? Você recebe essa palavra de fé, vamos orar juntos? Senhor, hoje nós entramos por essa porta chamada Jesus e nós queremos entregar tudo, Senhor, por amor a Ti. Os nossos bens, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, nosso dinheiro, os nossos filhos, o nosso ministério, tudo, Senhor. E aquilo que o Senhor quiser nos devolver, nós seremos gratos para fazer e agir conforme o Teu querer. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por mais essa meditação, uma meditação por dia de um capítulo da Bíblia. Se você também deseja me abençoar, nós temos um site chamado LRShop, shopp.com.br. E ali você tem materiais, bonés, bíblias infantis, livros, e assim você vai estar, abençoando o meu ministério, mas também edificando a sua vida com materiais, relevantes, materiais que vão abençoar os seus caminhos.
Um forte abraço. Então fica assim, eu oro por você e você ora por mim. Estamos juntos com Jesus.